hidrocolonterapia. Essa técnica virou uma verdadeira polêmica nas redes sociais recentemente, mas o que está por trás disso é um tema muito mais comum e importante: a constipação intestinal, o famoso intestino preso. Hoje vamos desvendar essa história, entender as motivações dessa discussão e, claro, trazer respostas científicas para acabar de vez com as suas dúvidas. Fica aqui comigo e descubra tudo o que você precisa saber. Eu espero que você goste. Meus queridos, eu acho interessante a gente falar sobre o assunto porque constipação é uma condição extremamente relevante aqui no Brasil. Mais ou menos 20% da população brasileira sofre de intestino preso e este número é ainda maior na população feminina, especialmente após a menopausa. E a constipação é definida como a diminuição da frequência de evacuações ou idas ao banheiro que são capazes de causar aquele alívio, mas não leva em conta apenas a frequência de evacuações. E isso aqui é muito importante que vocês saibam. É muito comum a gente receber pacientes no consultório falando que eu sou constipada porque eu evacuo 1 vez por semana, 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana. Se não é assim, a paciente nem queixa de constipação. Mas a verdade é que a Associação Americana de Gastroenterologia colocou em seu mais recente guideline sobre constipação que a frequência de evacuação não deve ser o principal fator a ser levado em consideração quando nós queremos fazer um diagnóstico de constipação intestinal. De modo geral, o intestino preso é definido como evacuações com uma frequência menor que 3 vezes por semana, mas não necessariamente. E o principal fator associado ao diagnóstico de constipação deve ser o que nós chamamos de esforço evacuatório. Mesmo que uma pessoa evacue todos os dias, se ela tiver que fazer muito esforço, que em inglês a gente chama de straining, ou seja, se houver muito esforço para evacuar, já é considerado constipação. Além disso, a evacuação de fezes muito duras ou impactadas, que muitas vezes precisam de ajuda, por exemplo, como uma pressão abdominal, ou às vezes tem paciente que faz isso. O uso de dedo transanal para aliviar o que está impactado na ampola retal, mesmo que a pessoa evacue todos os dias, isso já é constipação. Além disso, a pessoa que mesmo evacuando todos os dias não sente o esvaziamento da ampola retal, também pode ser considerada constipação. Então, quando a gente usa esses critérios de avaliação do intestino preso ou do diagnóstico de constipação, a gente pode imaginar que existem até mais pessoas constipadas do que esse número de 20%. Porque o que é tradicional, tanto para o público leigo quanto para o público profissional, é considerar a pessoa constipada apenas tendo como base a frequência de evacuação e não todas essas características que envolvem o ato de evacuar. Então, para ser considerado constipado, não é só a frequência, mas principalmente o esforço para evacuar, a consistência das fezes e a possibilidade aí de necessidade de ajuda para evacuação e também a não sensação de esvaziamento de ampola retal. As causas da constipação são múltiplas, desde alterações na motilidade do próprio intestino, o que podemos diagnosticar através de um exame que se chama tempo de esvaziamento colônico. Esse exame do trânsito colônico consiste em engolir marcadores radiopacos, que é como se fosse uma pílula, e esse marcador vai aparecer num exame de raio-x. Então o paciente engole o marcador e ele faz um raio-x numa frequência determinada, por exemplo, a cada 24 horas, para ver quanto tempo esse marcador demora para passar pelos intestinos. São vários marcadores, tá? Então, quanto tempo essa pessoa demora para eliminar ou evacuar todos esses marcadores. E aí, tendo isso como base, a gente pode falar, nós temos um trânsito intestinal mais lento do que o normal ou não. Porque eu posso ter uma evacuação com tempo de trânsito intestinal normal e ainda assim ser constipado. Ou seja, evacuar com muito esforço. Por outro lado, quando eu tenho um trânsito intestinal muito longo, ou seja, realmente demora para aquelas pílulazinhas passarem pelo intestino, isso pode ser secundário ao tamanho do cólon, então a gente chama isso de dólico cólon. Inclusive, aí consta, Denise, também é cultura inútil. Existe aí, na cultura geral, de que o Elvis Presley sofria de dólico cólon, que é um cólon redundante
mais longo do que o normal, que faz com que realmente o trânsito naquele intestino seja mais longo do que na população geral. O paciente pode ter o trânsito lento também secundário, não só ao dólico-cólon, mas a outros problemas, como problemas anatômicos, como alterações de funcionamento, por exemplo, de estreitamentos intestinais, como pode acontecer na doença de Crohn, né? Ou por cirurgias anteriores causando aderências, né? Isso também pode acontecer em pacientes com endometriose, que também leva ao aumento das aderências abdominais. Outra causa disso são os problemas neurológicos, como nos pacientes sequelados de AVC, ou problemas neurológicos congênitos. O paciente pode ter também a constipação com o tempo aumentado de trânsito colônico por problemas metabólicos, como o que acontece com a diminuição do magnésio. O magnésio é muito importante para a contração colônica, para a contração da musculatura do intestino. Nem sempre isso, né, o baixo magnésio, vai se refletir num exame de sanguíneo alterado. Isso é importante saber, porque o exame sanguíneo de magnésio é muito difícil de alterar. Então ele altera primeiro nos tecidos, para depois alterar no sangue. Então o que vai prevalecer aqui é a história clínica. Eu posso ter também uma diminuição do pool de magnésio por vários motivos, né? Inclusive por dieta como causa de constipação. Outra causa pouco valorizada da constipação é o hipotireoidismo, que é relativamente frequente. O paciente não ter o diagnóstico de hipotireoidismo, mas ter um hipotireoidismo ainda chamado subclínico. E a primeira manifestação, muitas vezes, é a constipação intestinal. Outra causa metabólica de constipação, além da baixa do magnésio, é a hipercalcemia, que pode ocorrer por intoxicação por vitamina D, por exemplo, ou em pacientes com síndrome de ativação macrofágica, ou ainda por hiperparatireoidismo. Então ele pode evoluir porque a hipercalcemia leva a alterações da contração do intestino. Em mulheres na menopausa, isso também ainda é mais frequente por associação da diminuição do estradiol, né? E então as mulheres na menopausa também têm uma incidência maior de constipação. Outra causa de constipação é a alteração de microbiota, que a gente chama de disbiose, especialmente após o uso de antibióticos, quando há uma diminuição do pool, né, do número de bactérias. E aí eu tenho uma diminuição da produção dos ácidos graxos de cadeia curta, especialmente o butirato, que é muito importante para a nutrição das células intestinais. E isso também causa constipação. Então a gente vê que pacientes que têm esse tipo de constipação são os que normalmente respondem melhor ao uso, por exemplo, de probióticos, para melhora da frequência evacuatória e do esvaziamento retal. Nem todo mundo com disbiose tem constipação, mas é muito comum um paciente constipado ter disbiose. Além disso, a gente tem outros problemas anatômicos que podem estar na gênese da constipação, que são, na verdade, alterações na dinâmica evacuatória. Esses casos acontecem por alterações no assoalho pélvico, então a musculatura que trabalha na evacuação. Tanto o tônus muscular dessa musculatura, ou seja, normalmente baixo tônus muscular, o que é muito comum em mulheres que são multíparas, ou seja, tiveram muitos filhos, principalmente por via vaginal, né? O que a gente chama de parto normal, que causa uma flacidez dessa musculatura. Então ela não consegue ter força suficiente nessa musculatura para auxiliar na evacuação. E essa hipotonia também associada na musculatura abdominal também pode causar, né? Porque o abdômen trabalha no que a gente chama de manobra de valsalva, quando a gente puxa o ar e faz a força, né, para poder sobrepujar a pressão do esfíncter anal. Então, alterações musculares, a gente pode ter também constipação por alteração do relaxamento da musculatura pélvica. Então, isso parece uma coisa estranha da gente falar, né, porque a gente falou, ó, baixo tônus dá constipação, mas excesso de tônus também dá. Por exemplo, nos pacientes, nas pacientes que são levantadores de peso, os powerlifters, né, pode ter uma evacuação voltada mais para a constipação pelo mecanismo contrário. Tem tanto músculo na região pélvica que não faz o relaxamento adequado para a passagem das fezes. Então, isso também pode acontecer. Além de tudo isso, a gente ainda tem como causa de constipação uma dieta pobre em fibras, especificamente fibras solúveis, sem água suficiente e principalmente em conjunto com essa fibra. O sedentarismo também está como causa de constipação, porque a gente usa toda essa musculatura, inclusive abdominal, para evacuação. E a gente tem outras questões que são retais e anais, como a presença de fissuras anais que causam dor, o estresse crônico que causa uma hipertonia do ânus, levando a uma maior possibilidade de fissura anal.
Existe ainda uma condição que se chama anismo, que é a dificuldade de relaxamento da musculatura do ânus, uma baixa sensibilidade retal e até por fragilidade do assoalho pélvico, que a gente chama de retocele, quando o reto ele começa a fazer uma protusão, uma curva maior do que deveria, impossibilitando o esvaziamento completo dele. Justamente, meus queridos, né? Vocês acabaram de ver que constipação não é uma questão simples e precisa ser investigada adequadamente, de preferência pela junção de profissionais. E eu vou falar sobre isso no tratamento. Inclusive, alguns casos mais graves, muitas vezes, mesmo com tratamento multidisciplinar, não há solução do processo. E esse paciente pode até ter que ir para a cirurgia, retirar um pedaço do intestino por conta da constipação. Então, não é simples assim tratar e falar sobre constipação. Se fosse, a gente não tinha aí uma prevalência tão alta de pessoas constipadas por aí, não é verdade? E aí veio a polêmica da hidrocolonterapia, né? E por quê? A influencer publicou que estaria fazendo uma hidrocolonterapia. Ela, inclusive, mostrou seu abdômen antes do procedimento, né? Como ela estava, né? Parecendo, acho que ela estava com uma semana sem evacuar, ou 15 dias, né? O quanto ela estava distendida, né? E que ela encontrou lá nos Estados Unidos uma clínica que fazia hidrocolonterapia e ela filmou o procedimento e tal. Foi até anedótico, diria assim, né? Porque apareceu até as fezes saindo pelo tubo e tal, né? Eu entendo que ela tentou, obviamente, ajudar, né? Ela é leiga, né? Então vamos explicar um pouquinho o que é a hidrocolonterapia. Isso é um tema, meus queridos, muito antigo. A hidrocolonterapia faz parte da história da vida médica. Não com esse nome, não com essa metodologia, né? Até certo modo, semelhante ao que é feito hoje. Hoje, a hidrocolonterapia, também chamada irrigação colônica, ou simplesmente de limpeza intestinal, ela é usada como um tratamento, vamos dizer assim, milenar, né? Que era realizado pelas medicinas antigas como uma forma de, entre aspas, desobstrução tóxica dos intestinos. Porque se entendia que dentre as causas das doenças, todas que a gente sofria, existia um fator de que eles chamavam também, entre aspas, de autointoxicação, que era causada pela não eliminação de resíduos tóxicos do nosso organismo. Além da limpeza intestinal para o tratamento dessa autointoxicação, era utilizada também a emese, que é provocar vômitos, né? Então se administrava substâncias que causavam náuseas e além da limpeza e da emese, se procurava também a sudorese. Então como se fosse induzir uma febre ou uma sauna como forma de limpeza. Em casos mais extremos, era defendida também a sangria como forma de liberação dessas toxinas. É interessante que isso perdurou por muitos e muitos anos. Inclusive, em 1910, foi publicado um artigo que é icônico de um pesquisador inglês que se chamava George Porter Phillips. Ele publicou falando sobre o tratamento, e aqui a gente entra no que a gente chama de eixo intestino-cérebro. Então, no tratamento de pacientes internados numa enfermaria psiquiátrica, que seria o grau mais avançado de depressão, e ele tratava esses pacientes com limpezas ou purgantes intestinais, só que junto com esses purgantes, ele usou uma dieta livre de proteína animal, com exceção do peixe, e ele fez uma prescrição de leite fermentado, então seria assim, purgantes, probióticos e a dieta. E ele viu a melhora realmente do grau de melancolia da maioria dos pacientes. O autor do estudo interpretou que seria pela melhor nutrição e pela desobstrução tóxica. Isso tudo não é difícil de compreender, né? Porque até muito recentemente a gente tinha uma visão de que os micro-organismos e as bactérias que habitavam o nosso corpo, a microbiota, né, esse coletivo, eram responsáveis apenas por doenças. Hoje a gente sabe que a microbiota ela é responsável também por saúde, quando equilibrada, né, obviamente, né, e que nós temos uma população microbiana muito mais simbiótica em equilíbrio do que patogênica. É aqui que começam os problemas. A verdade é que, quando nós somos agressivos à microbiota patogênica, nós também estamos sendo agressivos, ou mais ainda, à microbiota simbiótica. E com esse conhecimento, esse pensamento da autointoxicação começou a mudar, principalmente com mais força, né, a partir da década de 90, com o conceito de que nós, seres humanos, nós não somos nós apenas, nós somos um coletivo. Seria a junção do nosso corpo, do nosso mundo macro, com o mundo micro, o mundo dos micro-organismos. De forma que nós formamos um ser só. Sendo assim, fica
impossível a gente se livrar, entre aspas, dessa chamada massa tóxica. Entretanto, baseado nessas alegações mais antigas, ainda hoje existem clínicas com um pensamento mais holístico que agem nesse sentido e indicam a limpeza dos intestinos como uma forma de manter o corpo livre de toxinas que seriam causadas por fezes impactadas. Procurando na internet um dos sites que promove a hidrocolonterapia, eles escrevem o exame da seguinte forma: é usado um lubrificante à base de água e é colocado um equipamento que vai ser introduzido no ânus do paciente. Esse tubo fino, então, é inserido através do ânus e é injetada água morna, obviamente uma água filtrada, purificada, alguns ainda contam que usam ozônio nessa água também, e essa água vai sendo introduzida com uma certa velocidade, obedecendo, vamos dizer assim, às queixas do paciente. Se o paciente sente um aumento da pressão ou desconforto, esse fluxo, então, seria interrompido. Bem, você já vê bem, né, que isso é muito subjetivo, porque existem pacientes, por exemplo, que tem o tal do dólico cólon, né, que a gente falou do Elvis, né, esse cólon redundante, que ele só vai ter essa sintomatologia de desconforto depois de muita introdução de água, o que pode ser muito ruim e muito perigoso, né, como a gente vai ver daqui a pouco. É feita, então, uma massagem abdominal, né, continuando no que eles relatam no site, tá? Para ajudar a saída das fezes, como se fosse desgrudar essas fezes das paredes, né, dos intestinos. Dessa forma, as toxinas e as próprias fezes são removidas por meio de um outro tubo que é ligado a um tubo de água. E aí um novo fluxo de água é aberto para o interior do canal intestinal. Esse passo todo leva aproximadamente uns 20 minutos até ser concluído, e as duas últimas etapas são repetidas até que a água saia sem fezes, indicando então que não há mais resíduos intestinais. Quais são então os riscos disso? Em primeiro lugar, né, depois dessa introdução sobre constipação, você já vê que esse procedimento não trata a constipação em toda a sua amplitude e multifatoriedade, toda a sua complexidade. Então esse, para mim, é o primeiro fator, né? Não serve para tratamento da constipação, uma vez que não trata a causa da constipação. Mas o maior problema não está aí. Existe um risco, meus queridos, de perfuração intestinal, principalmente em pessoas que já têm cirurgias abdominais anteriores, né? Por exemplo, com aderências, e pessoas que têm divertículos, e muitas vezes até pessoas jovens que podem ter divertículos sem saber, né? E o profissional que vai fazer o procedimento muitas vezes não é um profissional de saúde formado, com ensino superior, e não é um médico que vai ser, claro, se ele causar uma perfuração, ele vai ser responsabilizado e ele vai ter que saber resolver o problema, né? Infelizmente, normalmente quem faz esse procedimento não é. Em pacientes que têm outras aderências, não só por cirurgias, mas aderências por conta de endometriose, por exemplo, existe também um risco maior de perfuração. Então, o primeiro risco aí é a perfuração, né? O segundo problema é a possibilidade de causar uma alteração no equilíbrio hidroeletrolítico, ou seja, tanto de íons, sódio, potássio, magnésio, quanto de água, o que pode ser especialmente grave em pacientes que têm problemas renais e pacientes cardiopatas. Então, até aqui a gente tem 3 problemas. A hidrocolonterapia não trata realmente a constipação. 2, existe o risco de perfuração. E 3, existe o risco do desequilíbrio hidroeletrolítico. Mas não acaba aí. A realização frequente desse tipo de procedimento pode induzir uma disbiose de intestino delgado por uma incompetência da válvula iliocecal. Nós temos uma válvula que divide o intestino delgado do intestino grosso. Se for introduzida muita água ou uma pressão maior do que deveria para aquele paciente, se essa pessoa tiver alguma cirurgia abdominal anterior, isso é mais arriscado ainda, será empurrada então microbiota do cólon para dentro do intestino delgado, causando uma piora ou até um hipercrescimento bacteriano no intestino delgado, que é o que a gente chama de SIBO. Então, isso é um quarto problema, né? Induzir a SIBO. Quinto problema, a retirada excessiva de microbiota do cólon também leva a uma disbiose do cólon, tá? E essa é a que eu acho, vamos dizer, a principal complicação a médio e longo prazo. E a gente ainda tem outras possibilidades de complicação. Uma delas é a diminuição dos reflexos colônicos normais, induzindo ainda mais constipação. Então, dessa forma, a hidrocolonterapia poderia levar a uma piora da constipação com o passar do tempo, de modo que a pessoa só vai evacuar quando ela fizer o procedimento. Então, se você não
Denise, né, não recomenda a hidrocolonterapia para tratamento da constipação, o que a gente faz? Eu sei que uma pessoa, eu imagino, né, como essa influencer, uma pessoa que tenta uma hidrocolonterapia para tratamento da constipação, ela já deve ter feito de tudo que ela conhece, né? Então é o que a gente chama de um caso de constipação refratária. A constipação refratária é uma doença que precisa de uma avaliação de um coloproctologista para avaliar todas as causas que a gente enumerou, né? Mas de modo geral, para uma pessoa constipada, nós vamos precisar ajustar a dieta, aumentar a ingestão de fibra, especialmente as fibras solúveis, e às vezes também aumentar a ingestão de gordura. Lembrar que toda vez que a gente aumenta a ingestão de fibra, é preciso aumentar junto a ingestão de líquidos, senão eu posso piorar a constipação. Recomendar, obviamente, a atividade física é importantíssimo, inclusive o fortalecimento da musculatura envolvida no processo da evacuação. E tem um tratamento que não é invasivo e que pouquíssima gente fala, que é a fisioterapia. Tanto a fisioterapia pélvica quanto a osteopatia abdominal, para aprender a recrutar essa musculatura pélvica novamente, para ajustar a dinâmica da evacuação e para realizar massagens abdominais, que a osteopatia pode ajudar imensamente no tratamento da constipação, especialmente em pacientes que foram operados, que têm aderências. Então, eu já tive pacientes que fizeram 2 sessões de osteopatia e resolveu. Tem gente que não vai melhorar nem com a osteopatia. Eu entendo que existem casos realmente muito difíceis de tratar e eles vão ser, na verdade, meus queridos, as exceções, né? Mas para a maioria das pessoas, esse conjunto de medidas associadas à osteopatia é uma grande evolução no tratamento da constipação. Em casos mais graves ou casos diferentes, né, da questão da musculatura do assoalho pélvico, pode ser preciso um biofeedback, que é a eletroestimulação transanal, que obviamente quem vai indicar isso, mais uma vez, vai ser o coloproctologista, que é o médico especialista em cólon e em questões retais e anais. Em último caso, pode ser necessário cirurgia. Óbvio que são os últimos casos. Tanto cirurgias anais, por exemplo, aí, como o tratamento de uma fissura anal, soltar essa musculatura anal, mas também cirurgias para retirada de uma parte do cólon. Isso pode acontecer, tá, meus queridos? São as exceções, mas a gente precisa saber que isso existe. E tudo isso não está sendo tratado com a hidrocolonterapia. Então eu fico um pouco preocupada com a popularização disso, de forma que a gente deixe diagnósticos sem serem contemplados, né? Sem contar nas complicações possíveis que eu descrevi aqui. E atenção, existe também a possibilidade do câncer de cólon. E o câncer de cólon normalmente vem com uma mudança do padrão de evacuação. As pessoas que evacuavam normal e que de repente começam a ficar constipadas também, devem procurar um médico para afastar a possibilidade do câncer de cólon, que é uma outra possibilidade de mudança do padrão de evacuação dessas pessoas que não eram constipadas. Então, como vocês estão vendo, isso aqui é muito mais complexo do que parece. Eu sugiro que tomem cuidado com a realização de hidrocolonterapia, principalmente de forma protocolar e frequente, porque isso pode sim trazer vários problemas. Não há saída fácil, infelizmente, mas existem saídas que precisam ser individualizadas. Me conta aqui nos comentários como você tem abordado esse diagnóstico com seus pacientes e se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, já curte aqui e me segue que eu vou produzir mais conteúdos como esse. Até mais!